Quer vender, enviar ou entregar produtos cross-border no Brasil, mas não consegue? A Synerlog ajuda você a cruzar as fronteiras. Somos uma plataforma logística que garante 100% do processo porta a porta de forma segura e simplificada, de acordo com a necessidade de cada cliente. Nossa solução integra toda a cadeia logística, garantindo o desembaraço aduaneiro e a entrega do seu produto em prazo definido. Conhecemos bem a complexa e burocrática estrutura de importações brasileira, o que muitas vezes inviabiliza o comércio. Porém, graças à nossa experiência do mercado e nosso time de especialistas, resolvemos seu problema de forma ágil e segura. Com a Synerlog, você pode vencer esse desafio, seja você um operador logístico, seller, marketplace ou e-commerce. Portanto, se você quer atender o mercado brasileiro com uma alta variedade de produtos vindos de qualquer parte do mundo, somos, sem dúvidas, a melhor opção para a sua empresa. Bom, vamos agora à nossa discussão política, aquela que todos estão aguardando. Sila, com você. Obrigada, Luiz, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Eu estava pensando aqui, enquanto eu ouvia e aprendia com os meus colegas de mesa, que em 2017, exatamente nesse momento do ano, eu participei de um evento do JP Morgan e a pergunta que eu fiz foi se a plateia estava preparada para Bolsonaro. E aí eu lembro quando eu acabei de falar e mostrar todos os dados, fez uma fila de pessoas na minha frente, tipo, do que você está falando, né? Que o Bolsonaro, como assim? Naquela época a gente tinha dados lá no IDEA muito claros do que a população brasileira queria, o que o eleitor queria, né? Especialmente do que ele não queria, né? Ele não queria nada do que estava aí, portanto ele não queria nenhum dos partidos tradicionais, nem dos candidatos que a gente conhecia. Era uma eleição muito sobre algo novo, sobre combate à corrupção, combate também à questão da segurança que estava muito presente naquele momento. Hoje, aqui nesse momento, apesar de eu ter muito mais dados, porque a gente tem uma série histórica desde então no IDEA, e a gente trabalha com muitos dados, porque eu trabalho para o mercado financeiro, basicamente, trazendo muita informação adiantada e importante para esse mercado. Trabalhamos para grandes empresas, a gente publica nossas pesquisas na Exame, mas a quantidade de dados que a gente tem internamente é maior do que a pública, digamos assim. Hoje o que eu posso dizer é o que a gente pode prestar atenção nesse ano eleitoral, né? A primeira coisa para prestar atenção é que vai ser uma campanha muito bélica, dados os candidatos já colocados, né? E isso a gente tem mais certeza a partir das últimas duas candidaturas colocadas, do Moro e do Dória. Se a gente tivesse candidatos talvez menos polêmicos, mais neutros, como o Eduardo Leite, o Mandetta, enfim, outros candidatos que estavam colocados anteriormente, talvez fosse uma terceira via mais tranquila, passando ao largo dos três candidatos já colocados, que são absolutamente bélicos e que tem enorme, os dois principais têm enorme rejeição, né? O Lula tem uma rejeição histórica grande, o Bolsonaro tem uma rejeição importante nesse momento, o Ciro é um sujeito bastante polêmico, não preciso contar aqui para vocês, mas o Moro e o Dória também são candidatos polêmicos e candidatos com muita rejeição, cada um por um motivo. Então eu vejo um período eleitoral bastante emocionante, para dizer o mínimo. Eu estava esperando uma eleição forró, ou seja, 2 para lá, 2 para cá. 2 no campo vermelho, que são o Lula e o Ciro, e 2 no campo azul, que já é o Bolsonaro, e um quarto candidato. Mas no momento nós temos 5 e eu não vejo... Mas o PSDB não fica sempre no muro? Mas eu não vejo nesse momento, apesar de todas as conversas, eu não vejo um porquê da união desses dois candidatos que se apresentam como terceira via, especialmente porque um não colabora tanto eleitoralmente quanto o outro, eles são mais ou menos parecidos no campo eleitoral. Então acho que a gente ainda tem um terreno bastante longo para percorrer. Então a primeira coisa que eu diria para prestar atenção
é que a gente só vai ter uma mudança de cenário, um cenário mais claro dessa vez, depois do segundo trimestre do próximo ano. Não dá para a gente esperar uma mudança nesse momento. Eu sei que o mercado está muito agitado, por exemplo, com a candidatura Moro, que foram publicadas muitas pesquisas com cenários que mostram o Moro já com um número grande de apoio, mas o que eu diria para vocês prestarem atenção sempre é na pesquisa espontânea. É essa que vale nesse momento, porque os cenários que são testados, eles ainda são bastante... A gente, claro que faz leitura de cenário, né? A gente coloca os candidatos, mas isso não está na cabeça do eleitor ainda. A opinião pública não está pensando como a imprensa está pensando ou como o mercado está pensando. A opinião pública hoje está pensando muito nos seus problemas, né? O brasileiro, né, apesar de todas os quadros esperançosos que eu vi na mesa hoje, fiquei satisfeita e animada, o brasileiro está com muitos problemas, e o problema maior está na economia, né? No meu outro braço profissional, a gente tem um aplicativo que chama-se Pinion, em que eu faço crowdsourcing e pago por missão para os meus opiners, que eu chamo. Eu estou hoje com 2.200.000 pessoas nesse aplicativo, porque eu pago em cash, eu pago no Pix, na hora, a partir da missão que a pessoa faz, ou seja, eu virei um distribuidor de renda no Brasil. E isso é enorme. Por exemplo, eu sempre tive 50-50 praticamente de mulheres e homens no aplicativo. Agora eu estou com 65% de mulheres que saíram do mercado de trabalho e que estão precisando complementar renda. Até por isso a gente lançou uma fundação, da qual eu sou presidente, que chama Fundação Pinion, exatamente para tratar dessa distribuição de renda em missões mais filantrópicas. Bom, mas voltando ao nosso quadro eleitoral, então a primeira coisa a prestar atenção é na espontânea. Quem é que tem voto na espontânea hoje? Lula e Bolsonaro. Né, Lula com seus 30%, 40 às vezes, Bolsonaro com seus 20, 25%, e o resto é traço, e não vai mudar à primeira vista. O Moro leva uma vantagem aí de que a gente tem aí de 10% a 15% de eleitores lavajatistas no Brasil. Então ele vai se beneficiar disso em algum momento, mas o importante para ele é crescer na espontâneo, que é muito difícil fora do período eleitoral. Como eu falei, todos os candidatos têm muita rejeição, e muitos deles têm problemas com relação ao assunto da campanha, que era o que eu comecei a falar antes, que é a economia. O assunto da campanha esse ano vai ser a economia. A gente tem candidatos aí que não têm um repertório na economia, que nunca administraram nada ou que nunca passaram fome. Né? Quer dizer, não tem nenhum repertório nesse campo, e vai ser difícil adquirir isso ao longo da corrida, né? Eu acho que a questão do posto Ipiranga já está meio batida, né? Eu acho que ninguém mais pode chegar. É importante chegar com economistas junto da campanha, mas não com o posto Ipiranga, porque acho que essa já não cola mais. Então, acho que para alguns candidatos isso vai ser muito difícil. A outra coisa para prestar atenção é que, tendo o Lula na eleição, uma reeleição sempre é sobre se a gente quer continuar com o atual governo ou não, tá certo? Então, se a gente quer continuar com Bolsonaro ou não. Tendo a figura do Lula na eleição, a gente vai passar a mudar de pergunta, e a pergunta vai ser: eu quero o PT de volta ou não? E isso vai atrapalhar muito o Lula. Então, acho que eu tenho dito que a gente, né, o mercado, enfim, precisa ter bastante estômago para ter Lula muito na frente, a imprensa eventualmente publicando manchetes de que ele vai ganhar no primeiro turno, coisa que o valha, mas eu não considero que vai ser assim. Ele tem uma rejeição grande. Quando chegar essa pergunta de eu quero o PT de volta ou não, vai ser uma questão plebiscitária que vai cair em cima dele. Então ele está hoje no modo arbusto, digamos, né? Ele está bastante discreto, mas quando ele entrar em modo campanha, ele não vai poder fugir disso. Os três candidatos que se apresentam, eu diria que são
o melhor dos mundos para o Lula. Ele acho que ficou muito feliz com os últimos acontecimentos, né? Eu acho que o melhor candidato para ele é um Bolsonaro enfraquecido, mas melhor do que está hoje, né? O Bolsonaro hoje está com a vida muito difícil, ele está com uma rejeição muito grande, ele perdeu apoio nos públicos que o elegeram em 2018, que é a região sudeste, escolarizados, grandes cidades, ele perdeu apoio, acho bastante difícil ele recuperar esse apoio. Quando você perde apoio, é muito difícil você recuperar. Então ele está ali com os bolsonaristas raiz, não é? E ainda com uma gordura ali de eleitores que podem passar para os outros do campo azul, porque a gente tem um fenômeno no Brasil que é adiantar o segundo turno no primeiro, né? Isso aconteceu ali com relação à Marina, por exemplo, em 2014, né? Ela estava no segundo turno, mas de repente o eleitor achou que o Aécio seria um candidato melhor para vencer o PT e botou o Aécio no segundo turno. Isso aconteceu em 2018 com o Alckmin, né? Quando o eleitor abandonou o Alckmin, quando viu que ele não tinha condições de vencer o PT e botou o Bolsonaro. Então isso pode acontecer com o Bolsonaro nessa eleição, quer dizer, se o eleitor perceber que Dória, Moro ou qualquer outro candidato que se apresente como alternativo, o eleitor pode abandoná-lo. O Bolsonaro é o candidato à reeleição que tem menor aprovação desde que temos o advento da reeleição, né? Quando a gente vai falar de Fernando Henrique, quando a gente vai falar de Lula e até de Dilma, eles estavam com pelo menos 10 pontos acima do que está Bolsonaro hoje. Então ele tem um quadro muito difícil. Ele tem, na economia, essa é uma área que para o eleitor é obrigação do governo tratar dela e é responsabilidade do governo, ele não pode fugir disso, ele não pode dizer que a economia é um problema de terceiros, então ele vai ter que enfrentar essa questão e ele teria, portanto, que melhorar a questão da aprovação dele enfim, da atuação dele na economia para ele conseguir ser um candidato mais competitivo. Com relação ao Moro, então o Bolsonaro seria o primeiro candidato que o Lula gostaria, o segundo seria o Moro, porque o Moro traz uma narrativa para o Lula muito conveniente, digamos assim, porque ele vai trazer a narrativa de que a prisão dele foi política, de vejam só, queriam eleger o Bolsonaro e agora o próprio juiz. Então acho que o Moro vai ter uma dificuldade bastante grande nisso. O Moro tem uma dificuldade com relação à economia, conforme a gente falava, né? Eu acho que uma chapa que tivesse alguém muito mais popular, que tivesse passado fome ou que tivesse tido grandes dificuldades, poderia ser um bom equilíbrio ali para o Moro, né? Mas ainda assim acho que ele tem essas dificuldades. E o Dória vai ter uma dificuldade, que é o fato de ser paulista, né? Eu trabalhei em campanhas de paulistas presidenciais e não foi fácil, né, porque o Brasil não se enxerga em São Paulo, não se enxerga na dinâmica toda da economia paulista, então tem essa grande dificuldade, eu acho, para ele. Então ele vai ter que fazer uma chapa ali que também contrabalance com isso. Enfim, então, para prestar atenção, vai ser, terminando, vai ser a questão da espontânea, olhar sempre para a espontânea, muito pouco para a estimulada, vai ser olhar para a pergunta da eleição, que, ao que tudo indica, vai ser essa, e para os momentos, né? Quer dizer, não antes do primeiro trimestre a gente vai saber realmente quem tem chance de ser um terceiro candidato, e a gente só vai saber quem vai ser o Lula dessa eleição no começo da eleição. Acho que o Lula tem enfim, uma imagem do ponto de vista de imaginário popular em que ele pode trafegar muito entre vários Lulas, né? E acho que um exemplo disso foi que ele anunciou essa semana a equipe dele e não anunciou quem vai ser o economista dele, propositalmente, porque ele vai
querer saber qual vai ser o economista dele no começo do período eleitoral, lá em agosto, porque ele não tem por que fazer isso agora, que é a mesma coisa que ele fez em 2002, né? Ele entrou com a carta ao povo brasileiro no início do programa eleitoral e não antes disso, quando ele se mostrou um Lula mais moderado. Ele pode ser um Lula mais radical, pode ser um Lula mais moderado. Finalmente, com relação a essa chapa Lula-Alckmin, que eu acho que é outro assunto que provoca bastante curiosidade nesse momento, eu me surpreenderia se isso de fato vier a ocorrer. Eu acho que é um movimento que beneficia a todos, né? Acho que beneficia o Lula se mostrando mais ao centro e beneficia o Geraldo enfim, ele está um pouco fora da mídia, um pouco fora do cenário nacional. Acho que essa conversa é boa para ele. Eu me surpreenderia. Mas, como disse o Renato, todo brasileiro dá um jeitinho, então pode ser que aconteça algum jeito aí que nos surpreenda, mas acho bastante difícil. Bom, vamos continuar depois nas perguntas, que eu imagino que tem bastante assunto para isso. Obrigada.